Iniciamos então mais esse momento de palavra em nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu disponibilizei no grupo de estudo bíblico uma pequena listinha contendo a ordem das passagens bíblicas que nós vamos fazer menção e ler no estudo de hoje. Então eu gostaria que vocês dessem uma conferida, se possível, naquela lista e anotasse as passagens ali do ladinho para já ir antecipando e já ir agilizando, ok? Bom, retomando algumas coisas que nós já falamos sobre a mordomia, é preciso, antes de entrar especificamente na mordomia da oferta, gostaria de dizer algumas coisas. A primeira delas é que a mordomia cristã é uma atividade livre e alegre do Filho de Deus. É uma atividade exercida no contexto de gratidão, né? Então, a família de Deus, que é a igreja cristã, ela tem alegria em administrar toda a sua vida e todos os seus recursos para os propósitos de Deus. No culto do último final de semana, na mensagem, eu falei um pouco sobre propósito. E eu disse que muitas pessoas confundem propósito com os caminhos, as estratégias. Propósito e aí na mensagem, para quem assistiu o culto, eu fiz uma comparação com uma viagem. O destino final, onde nós queremos chegar, aquilo ali é o propósito. As coisas que acontecem pelo caminho, elas são as estratégias, ou são as coisas naturais do percurso. Quando nós falamos do propósito de Deus para a nossa vida, nós não podemos nos esquecer que o propósito de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos a vida eterna. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Esse deveria ser o propósito que nós também temos em relação a Deus, né? O propósito de um dia estarmos na vida eterna. Bom, as coisas que acontecem entre o aqui e entre o propósito em si propriamente dito, são estratégias ou então são as coisas que fazem parte do percurso. E na vida cristã nós diríamos são as coisas da vida de santificação, que é viver uma vida agradável aos olhos do nosso Deus. E é importante lembrar que quando a gente fala de vida de santificação e vida que agrada a Deus, não estamos dizendo que essas coisas que agradam a Deus são a justificativa da nossa salvação. Não devemos entender assim. Essas são coisas que brotam justamente do fato de sabermos que fomos justificados, ou seja, salvos por Deus. É dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa revelação que vem a nossa vontade e a nossa alegria de servir a Deus e de administrar a nossa vida de uma forma geral, com tudo o que somos e temos, para os propósitos do reino de Deus aqui no mundo. Então, mordomo, segundo a Bíblia, é uma questão de identidade. Nós somos mordomos de Deus. Primeiro porque nós pertencemos a Deus por meio do nosso batismo. Ali nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos agora convidados a administrar tudo aquilo que Deus nos concede na vida, a começar pelo próprio dom da vida. E assim também com o nosso tempo, com os talentos e dons que Deus nos dá, com os bens que Deus nos concede e também com os recursos financeiros que Deus concede para cada um dos seus filhos. Portanto, mordomia, quando a gente fala, não tem nada a ver com o pejorativo de viver uma vida em mordomia, sinônimo de vida boa, né? Como alguns poderiam entender. Mas mordomia, no sentido que nós estudamos, a decorrência desses vários estudos, tem a ver com uma resposta que damos à graça abundante de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente olha lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, primeiro o apóstolo Paulo vai citar que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, e que isto é um dom de Deus. Ele termina o versículo 10 dizendo que nós fomos feitos para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou. Notem que
até mesmo as boas obras que nós agora podemos fazer como frutos da nossa fé, elas nos foram preparadas por Deus desde antes, diz o apóstolo, da fundação do mundo. Então, mordomia começa, na realidade, com o render-se ao Senhor, com o colocar a nossa vida diante do Senhor. Mordomia tem a ver com a vida inteira do cristão, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes de todos os dias, com tudo aquilo que nós fazemos, com aquilo a que nós nos dedicamos. E mordomia, portanto, não é uma ação pontual, gravem isso. Mordomia cristã não são ações pontuais na vida cristã, mas é um estilo de vida. Um estilo de vida que, antes e acima de qualquer outra coisa, honra ao nome de Deus. Alguém que tem aí na sua Bíblia, Romanos 12, versículo 1, pode ler para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito obrigado, Silde. Vejam, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo aqui é um sinônimo de oferta. Não é um sacrifício no sentido de se matar, mas de certa forma é um morrer para os rudimentos do mundo e um viver para Cristo. Mas é oferecer a minha vida com tudo que sou e com tudo que tenho como uma oferta voluntária. E essa palavra é importante, voluntária. Quando nós tratamos de oferta, de mordomia, a palavra obrigatoriedade não faz parte da mordomia. Tudo aquilo que eu faço no reino de Deus de uma forma obrigada ou motivado por um dever, por uma obrigação, eu estou fazendo o contrário àquilo que se chama mordomia cristã. O que não deve justificar para que a gente permaneça no velho homem e na nossa vontade, que é nunca dedicar nada da nossa vida, dos nossos bens e dos nossos recursos para o reino de Deus. Então, Deus coloca em nossas mãos, na realidade, todos os recursos que nós temos. Os dons, o tempo, os bens, e Ele faz isso com um propósito duplo em nossa vida. Ele faz isso, em primeiro lugar, para que nós cuidemos do nosso bem-estar, do bem-estar da nossa família e dos nossos semelhantes. E, em segundo lugar, para que a salvação das pessoas e a edificação do reino de Cristo seja promovida no mundo. Então, por que nós precisamos colocar a serviço a nossa vida, os nossos dons, os nossos bens, o nosso dinheiro? Primeiro, para cuidar de nós, da nossa família e do nosso próximo. Mas, em segundo lugar, para que a salvação possa continuar sendo anunciada e o reino de Deus possa continuar sendo edificado no mundo por meio das ações que Deus nos concede a dádiva de fazer. Então, o nosso propósito é deixar a nossa vida inteira ser uma oferta a Deus. E esse aqui é um desafio muito grande, né? Como eu disse, mordomia não tem a ver com ações pontuais somente. Mas mordomia cristã é colocar a vida como uma oferta. A vida como uma contribuição aos outros em nome de Cristo. Porque se a gente pensa desta forma, Deus não precisa dos nossos dons. Deus não precisa do nosso tempo. Ele não precisa do nosso carro, da nossa casa, do nosso dinheiro, absolutamente. Mas o meu próximo precisa. O meu irmão, o meu semelhante. E agora não é só uma necessidade por pobreza. Pensa, por exemplo, na mordomia do Evangelho, que é uma coisa que a gente acabou não tocando aqui, a mordomia do próprio Evangelho. A mordomia do Evangelho é uma necessidade para todas as classes sociais. Conhecer Cristo como seu Salvador não tem a ver com classe ou posição social. E, nesse sentido, a nossa vida como um ofertar-se contínuo a Deus tem a ver com servir ao nosso próximo. Então, nós somos abençoados por Deus
justamente para ser uma bênção na vida das pessoas. Quem tem aí Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, temos ali o bonito exemplo do chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu é uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, seu Anir. Note o chamado de Abraão. Deus o chama e Deus diz para ele: se tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas Deus chamou Abraão para que ele fosse uma bênção na vida de todos os povos. E assim também, quando nós pensamos na nossa vida cristã, Deus me chamou para ser o seu filho. Deus chamou você para ser seu filho por meio da fé em Cristo Jesus. E por que é que ele nos chamou? Porque ele quer nos salvar. Mas ele também quer que sejamos uma bênção na vida das outras pessoas. Então, quando nós pensamos desta maneira, nós entendemos que a nossa vida, ela é abençoada por Deus, também para que nós possamos abençoar outras pessoas. Então, a nossa missão, ela se resume nesse mundo a conectar pessoas a Jesus. De que maneira nós fazemos isso? Testemunhando, falando do amor, entregando a mensagem salvadora do Evangelho. Quer seja por meio de palavras, quer seja sustentando o missionário pelas nossas ofertas, quer seja usando os nossos dons para ir ao encontro de alguém. Enfim, de muitas e variadas possibilidades e recursos que nós temos para fazer isso. Bom, segundo a visão bíblica, queridos irmãos, a mordomia não é uma questão que tem a ver com a nossa riqueza. A gente às vezes confunde isso. Riqueza aqui eu chamo não aquilo... Riqueza é tudo aquilo que você tem materialmente falando. Seja isso pouco ou muito em valores. Mas isso é riqueza. Riqueza são dádivas materiais que Deus nos deu. Quando a parábola lá de Lucas 16 fala as riquezas de origem iníqua, ele quer falar das coisas materiais aqui do mundo terreno, do mundo pecador. Então, riquezas aqui são todas as coisas que de alguma maneira nós possuímos ou temos, incluindo também nossa vida e nossos dons. Então, quando fala de mordomia, a questão não é falar das nossas riquezas, mas é falar daquilo que nós fazemos com aquilo que recebemos de Deus. E aí você pode olhar agora para a sua vida, não olha para o do vizinho, e faz a pergunta de avaliação, né? Como é que eu estou usando a riqueza que Deus me dá? Mas de riqueza você conta tudo. Conta a tua vida, teus dons, teus talentos, teus bens, teu dinheiro, tuas habilidades. Como você tem usado a tua vida no propósito de Deus, que deveria ser o mesmo propósito que o meu e o propósito teu e de todos os cristãos. Então, a parábola dos talentos, lá de Mateus capítulo 25, ela tem muito a nos dizer sobre isso, né? A um foi dado tanto, a outro tanto, e o desejo do dono é que cada um multiplicasse. Então, aquilo que Deus nos dá é para que multipliquemos através do testemunho gracioso do Evangelho. Porque se a gente perde o propósito de Deus, a gente não consegue falar de mordomia cristã. Porque os nossos propósitos humanos, eles vão contrários àquilo que é o propósito divino. Para muitas pessoas, falar de mordomia é falar de como pode juntar patrimônio. Se resume a isso. Mas a mordomia cristã tem a ver como usar todos os cacarecos da vida para atingir o propósito de Deus, que é salvar pessoas no mundo. Então, mordomia não é apenas separar uma partezinha do nosso tempo, ou dos nossos dons, ou uma oferta do nosso dinheiro, ou dos nossos bens para Deus. Mas mordomia tem a ver com viver a vida toda dentro dos propósitos de Deus. Apresentando a Deus, como disse lá em Romanos capítulo 12, a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável
a Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31, se alguém tem, já vai encontrando aí na Bíblia, 1 Coríntios 10, versículo 31, vai nos dizer que tudo que nós fazemos, quer seja comer ou beber, que seja feito também isto para a honra e glória do nome do nosso Deus. 1 Coríntios 10, 31, alguém já achou? Não, ele já leu. Eu li semana passada. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ok, muito obrigado. Façais tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, notem, até fazer uma refeição pode ser feita para a honra e glória do nosso Deus. Até isto tem a ver com mordomia. É quando nós nos assentamos ali à nossa mesa e agradecemos a Deus. Quando nós reconhecemos que aquele prato de alimento que está diante de nós é uma dádiva de Deus. E aquilo está sendo dado por Deus para nos servir. Então, isto, queridos irmãos, tem a ver com viver uma vida de mordomia cristã. Então, o chamado à mordomia não é um chamado simples para dar alguma coisa. A maioria das pessoas, quando fala em mordomia, pensa que tem que pegar uma coisa sua e dar para alguém. Ah, eu vou pegar 1 quilo de alimento e vou dar para quem não tem. Eu vou pegar uma parte do meu dinheiro e vou dar para alguém necessitado, então na oferta da igreja. Isso também é mordomia sim. Mas isto não tem a ver, mordomia não pode ser resumido ao ato de dar alguma coisa. Antes, a mordomia tem a ver com investir o que é de Deus no trabalho do reino de Deus. Porque quando tem a ver com dar alguma coisa, é como se eu entendesse que aquilo que eu estou dando é meu. Então eu vou doar daquilo que é meu para alguém. E não é assim. Na verdade, eu estou administrando aquilo que Deus me deu. Então, eu estou investindo aquilo que Deus me deu no próprio trabalho do reino de Deus. A Bíblia ensina que a graça de Deus nos assegura que nós não nos ficaremos com menos quando nós ofertamos, mas que seremos abençoados. Vamos olhar esse exemplo de 2 Coríntios 9, 8 a 11. Um texto bonito. 2 Coríntios 9, 8 a 11. Quem lê para nós? Deus pode fazê-los abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Obrigado. Bom, aqui tem uma questão da generosidade, da gente não ter medo, né? Quando a gente coloca à disposição do reino de Deus aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, não precisa nunca se preocupar com a questão de que, e se vai faltar para mim? E se eu vou ficar desprovido? Porque a promessa, a palavra de Deus nos dá essa promessa. Ele compara ali, né, que é como a sementeira, que ela dá mais sementes ainda ao semeador. Ele diz, ele nunca deixou o pobre ficar sem o pão, de modo de que, ele diz ali, de Deus vem a ampla suficiência. Está lá no versículo 8. O que quer dizer ampla suficiência? Quer dizer que Deus provê com amplidão, ou seja, com abundância, as necessidades da vida. Então, a vontade de Deus é de que o seu povo oferte sempre em todo o tempo, com alegria e com generosidade, não é uma novidade, mas é uma coisa que vem já desde o tempo do Antigo Testamento. Por exemplo, Levíticos 27, 30. Alguém encontra aí, e alguém já procura Malaquias 3. Levíticos 27, 30. Também todas as vítimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Ok, muito obrigado. Todas as coisas da terra são do Senhor.
Malaquias 3, 6 a 12. Eu leio. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Esse texto é um texto muito ilustrativo e, ao mesmo tempo, também de alguma palavra séria de juízo, mas uma palavra bonita de evangelho também. Notem que ali o profeta Malaquias, Deus está dizendo por meio dele uma denúncia a respeito do povo de Israel. Primeiro, no versículo 6, Deus coloca assim, uma coisa importante. Eu não mudo. Quem é que não muda? Deus não muda. Então ele está dizendo, eu não mudo. E é por isso que vocês não são consumidos, Deus disse para o povo. Você consegue perceber aqui? E aí o povo questiona, mas o que é que a gente fez assim para mudar tanto a ponto de merecer ser consumido? E aí Deus vai fazer uma acusação para eles. Vai dizer, vocês estão afastados de mim. Vocês me roubam. E aí o povo fica perplexo e pergunta, mas a gente te rouba em quê? E aí Deus diz, vocês me roubam no tocante, no versículo 8, nos dízimos e nas ofertas. Havia uma lei muito expressa no Antigo Testamento, de que todos os cristãos do Antigo Testamento deveriam levar à casa de Deus a 10ª parte das suas colheitas, ou dos seus animais, ou da sua produção que fosse. E aí, então, muitos estavam, a acusação aqui é que muitos estavam roubando isso. E aí no versículo 10 há uma conclamação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E aí vem uma promessa muito bonita. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha que coisa bonita isso aqui. Deus fazendo uma promessa. Mas esse texto é um texto ao mesmo tempo belíssimo e ao mesmo tempo perigoso. Eu já escutei, principalmente nos meios evangélicos, é um texto com o qual se gosta de usar para motivar as pessoas a ofertarem. E aí se apega muito nesse versículo 10. Dê a sua oferta que Deus vai retribuir ali, abrir em abundância as portas dos céus. Isso é uma promessa bíblica, é verdade, está escrito aqui. Agora, se essa é a motivação que nos leva a colocar a nossa vida com tudo que somos e temos, então não é oferta. Então passa a ser uma barganha de negociação com Deus. Eu estou fazendo um investimento para colher frutos para mim mesmo. Consegue compreender? Que Deus vai abençoar abundantemente aquele que é fiel na sua vida de oferta, quer seja de bens, de talentos, de dons ou do que for, que Deus abençoa fielmente com abundância, é promessa bíblica, está escrito aqui. Agora, essa promessa bíblica não é uma retribuição, como se fosse um reconhecimento de Deus e uma recompensa por você ter feito algo. Mas é um gesto da misericórdia, da generosidade de Deus. Você precisa ir lá no versículo 6 e se apegar de novo. Eu, o Senhor, não mudo. E qual é a natureza de Deus? Deus é misericórdia, Deus é amor, e é assim que Ele trata. Quando Deus recompensa as nossas boas obras, a Bíblia fala isso, que Deus recompensa as nossas boas obras. E nós, luteranos, às vezes temos uma dificuldade de compreender isso. Por quê?
Porque muitas pessoas entendem que recompensar as obras é como se eu tivesse feito algo tão bom que justificou Deus a me retornar com aquela determinada coisa. Não. Deus me recompensa unicamente pela sua misericórdia. O meu ato nunca vai ser o suficiente para justificar uma bondade de Deus. Então, nesse sentido, a recompensa que Deus dá na minha boa obra e também a recompensa que Ele dá aqui no sentido de prover abundância na vida daquele que é fiel na sua oferta, ele também é uma promessa baseada na bondade de Deus. Notem, o dízimo era uma exigência no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós não temos a repetição do dízimo como lei. Nós temos o dízimo no Novo Testamento como recomendação. O que é a diferença de uma lei e de uma recomendação? Bom, no Antigo Testamento era lei dada por Deus. Então, o povo deveria obrigatoriamente ofertar o dízimo. Dízimo quer dizer 10ª parte. No Novo Testamento, o dízimo é incentivado, mas ele não é mais obrigatório. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a oferta deve ser proporcional. Ou seja, cada um tem a liberdade de decidir entre ele e Deus. E essa precisa ser uma decisão exatamente assim, entre cada cristão e Deus. O quanto ele vai ofertar também do seu dinheiro para o trabalho do reino de Deus. E o que vai motivar ele? Bom, uma série de coisas. Ele vai ter que levar uma porção de coisas em consideração para ver o quanto ele pode. O que é importante nas ofertas? É que você não seja nem mesquinho, no sentido de ser mão de vaca naquilo que você poderia ser melhor, mas também que você não faça além daquilo que você pode fazer, porque Deus diz que você deve ofertar proporcionalmente à medida daquilo que Ele te concede. E aí, então, uma coisa que é bem importante quando diz respeito à oferta, você tem a livre decisão entre você e Deus para decidir o quanto dos teus recursos você vai dedicar exclusivamente no trabalho do reino de Deus. Mas o aspecto importante é a fieldade. A fieldade na aplicação desses recursos. Vamos conferir 2 Coríntios 8, 1 a 9. Quem tem esse texto aí? 2 Coríntios 8, 1 a 9. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Mais um? Mais um. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Muito obrigado. Leitura bonita, né? Mas também vindo da professora de português, tinha que ser uma leitura bonita, né? Não obrigado, faz propaganda. Não faz propaganda, né? Vai chover a aula de reforço aí agora. Isso. Mas os alunos aí são tudo acima da idade escolar, então acho que não vão precisar do reforço. Obrigado, Márcia. Bom, assim, a maioria já está vacinada, pastor? A maioria está vacinada, já pode ir para a escola, então, né? Show!
Gente, querida, olha só, esse texto aqui é um exemplo da igreja da Macedônia. O apóstolo Paulo, quando passou necessidade, então os irmãos da Macedônia fizeram uma campanha justa, literalmente para dar alimento para o apóstolo Paulo sobreviver. Então, se juntaram entre eles, fizeram uma campanha, e ali se ressalta que eles foram generosos. E o apóstolo Paulo faz especial a menção, no versículo 2, a se referir à pobreza que aqueles irmãos da Macedônia tinham, e também o quanto eles se alegraram e foram abundantes na sua generosidade naquele momento, reconhecendo a fidelidade e reconhecendo as bênçãos generosas que também recebiam de Deus. Então, a oferta, quando a gente fala em oferta, ela é, na realidade, um sacrifício, mas não um sacrifício de sofrimento. Sacrifício no sentido de algo que é oferecido, algo que é separado, algo que se torna especial. Vamos se lembrar lá dos sacrifícios do Antigo Testamento. O que eles eram? Eram ofertas especiais que eram destinadas no altar. Então, aquilo era um sacrifício. Eram coisas, animais, ou então cereais, plantações, que as pessoas traziam do seu trabalho e ofereciam como reconhecimento as dádivas que recebiam de Deus. Então, a mordomia, ela é um sacrifício. Sacrifício no sentido de eu vou separar algo para uma tarefa especial. E quem é que me ajuda e me ensina qual é a palavra que define quando a gente separa algo para um trabalho específico do reino de Deus? Como é que chama isso? Vou dar uma dica. A Santa Ceia. O que difere o vinho que a gente toma lá e toma em casa, por exemplo? E a consagração, pastor? Perfeitamente. A consagração. O que é consagrar? Consagrar é tirar um elemento comum e separá-lo para um trabalho de edificação ou de oferta no reino de Deus. Isto é consagrar, é tornar separado. Então, a gente separa uma porção do vinho, separa uma porção do pão para um propósito específico, no caso da Santa Ceia. Mas então, assim também, oferta é consagração. É separar parte especial daquilo que nós temos para também tarefas específicas. Então, claro, toda a nossa vida é vivida debaixo da graça de Deus. Mas algumas coisas, e alguns momentos, e alguns recursos são separados para uma função ainda mais especial, que é a manutenção da pregação do reino de Deus aqui no mundo. Nós temos na Bíblia o exemplo da oferta da viúva pobre, em Marcos 12, 44, né? Quando ela deu tudo o que ela possuía. Ela separou, sem se importar como ela faria. Então, ela deu tudo o que ela possuía, na certeza de que Deus não a deixaria passar por nenhuma necessidade. Então, a nossa oferta em dinheiro ou em bens será uma consequência natural de nos entregarmos a Cristo. Agora eu vou mexer com o seu Elmir. Seu Elmir sempre diz assim: pastor, o senhor é um pastor que não fala da oferta. E, de fato, se vocês têm essa observação, vocês veem que eu praticamente não faço estudos voltados à oferta. Eu vou dizer por quê. Porque eu aprendi certa vez que quando a vida cristã, ela está no seu devido lugar, e quando a gente compreende a vida cristã, o amor de Deus, e quando a gente compreende o quanto nós somos amados e recompensados por Deus, tornar-se parte engajada no trabalho do reino de Deus é algo natural, de resposta natural. Então, você não precisa mas, claro, isso não estou me eximindo da importância, assim, de ensinar a respeito da oferta. É super importante, porque muitas vezes a gente não entende isso. Muitas vezes a gente compara a oferta como o pagamento de um boleto qualquer, por exemplo. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, é muito importante. A vida cristã é uma vida toda dedicada de serviço ao Senhor. Então, quem é que oferta no trabalho do reino de Deus? Todos os cristãos. Sejam eles pobres
ou sejam eles ricos. Por quê? Porque Deus pede a nossa oferta na medida e na proporção daquilo que Ele nos dá. Então, ninguém nunca vai poder dizer assim, eu não tenho o que ofertar. Tem. Se você pode não ter, de repente, se você é pobre e miserável, pode não ter dinheiro para ofertar, mas você tem tempo, você tem talentos, você tem dons que Deus te concedeu. Então, a vida toda do cristão é um ofertar. Consegue entender isso? Então, por que é que a gente oferta? Em primeiro lugar, por reconhecimento à graça de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, quem é que tem aí? Segunda Coríntios 5:14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo, obrigado, Senhor. O amor de Cristo nos constrange. Esse constranger não tem a ver com deixar envergonhado, tá? Esse nos constranger quer dizer nos impulsiona, nos move a fazer alguma coisa. Por que tem muito cristão sentado no banco que nunca descruza os pés, nem as pernas, nem os braços? Nunca se move, porque não foi constrangido ainda pelo amor de Deus. Ou seja, não se deu conta, não foi movido, não foi impulsionado, não compreendeu, não parou para refletir. Quando você, de fato, entende o amor de Deus, você é constrangido. É como se você, para usar a nossa linguagem mais popular, descruza os braços, descruza as pernas e vai avante. Então, nós ofertamos também, porque o amor de Deus nos impulsiona a fazer isso. E também por causa das promessas de Deus. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Obrigado. Esse versículo é um versículo como se fosse uma faca de dois gumes. Primeiro porque ele ensina, vamos ressaltar a parte positiva primeiro do versículo. O versículo nos ensina a oferta proporcional. E o que é oferta proporcional? Então, essa é a diferença de oferta livre, proporcional, com dízimo. Dízimo você tem que obrigatoriamente ofertar 10% da sua renda. Oferta proporcional significa você decide livremente entre você e Deus o que você vai ofertar. E aí, então, ele diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você e Deus, né? Não com tristeza ou por necessidade. Então, também coloca que você não deve ofertar por peso, por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Por outro lado, o versículo, porque uma passagem bíblica nunca se interpreta sozinha, né? Uma passagem bíblica, isso é um princípio de interpretação bíblica. Uma passagem bíblica não pode negar o restante das passagens. Então, se a Bíblia toda ensina que Deus quer a nossa oferta, alguns poderiam usar esse versículo de uma forma errada para dizer assim, ó, eu não estou com vontade, estou triste, então não vou ofertar, porque ali está dizendo que se for por necessidade não é para ofertar. Não, de todo modo, você estaria interpretando o versículo errado. Porque o que deveria ser a interpretação correta? Então eu vou procurar compreender. Porque nesse momento eu não entendo por que ofertar. Ou nesse momento eu não entendo a necessidade da oferta. Se eu não entendo, eu preciso buscar na palavra de Deus a explicação. A gente precisa entender isso. Oferta não é um assunto administrativo. Não é. Oferta é um assunto bíblico, teológico. Ofertar, quer seja a vida, os dons, os bens, o dinheiro, os talentos, o que for, tem a ver com obedecer a palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus. Claro, e depois a oferta é administrada de maneira como nós entendemos a administração secular, sim, é necessário. Mas o que motiva a oferta não é uma razão administrativa. E jamais deveria ser. É por isso que também ofertas não deveriam vir provindas de bingos, de rifas, desse tipo de recursos. Porque esse tipo de recurso, claro, a gente sabe que muitas vezes é necessário fazer por por necessidades pontuais, mas qual é o ideal? O ideal é que o evangelho fosse mantido pela gratidão
daqueles que são servidos pelo Evangelho. Consegue compreender isso? Bom, então, para que se oferta? Em primeiro lugar, a gente oferta para a honra e glória do nome de Deus. Simplesmente pelo fato de que é vontade de Deus. Em segundo lugar, para o sustento do ministério. O ministério tem a ver com a pregação da palavra do reino de Deus. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio 18, 1 a 5, vamos ler esse texto para a gente compreender ele melhor. Deuteronômio 18, 1 a 5, tem a ver com os levitas. Alguém aí já tem o texto? Deuteronômio capítulo 18, versículos 1 a 5. Tem. Os sacerdotes, levitas e todas as tribos de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes na parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, e dar-lhes as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu, e de entre todas as tribos, para ministrarem o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Muito obrigado. Eu fiquei pensando aqui, ainda bem que isso mudou hoje em dia, né? Porque os levitas ali precisavam também ganhar do bucho, ó. Versículo 3. Sacerdote, a espada, as queixadas e o bucho. Eu não gosto do bucho. Vocês gostam? Imagino que tem uns que gostam, né? Mondongo, dobradinha, que falam, dependendo do lugar do Brasil. Mas vamos entender esse texto corretamente. Os levitas, esses levitas, eles não tinham herança na terra de Israel, e eles deveriam viver da oferta que era provinda, do dízimo que era provindo das outras tribos. Quem eram os levitas? Levitas eram os descendentes da tribo de Levi. Jacó teve 12 filhos, né? Esses 12 filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Esses filhos, eles deram origem às tribos do povo de Israel. Então, quando Israel, ou o povo de Deus, entrou na terra prometida, a terra foi dividida em 10 pedaços, 10 partes. Eram 12 filhos, mas 2 não tiveram herança. Um era a tribo de Levi, outro foi a tribo de José. Então, 10 tribos, cada uma com um pedaço, e os levitas, eles não ganharam terra porque eles foram escolhidos para uma missão específica. Eles eram os sacerdotes. Hoje nós diríamos, eram os que cuidam do culto, das coisas na igreja, os pastores e assim por diante, para a gente fazer a transferência para entender. Se esses levitas não ganharam herança na terra, como é que Deus ensinou que eles deveriam viver? Eles deveriam cuidar de todo o serviço da pregação do evangelho. E de onde eles iam viver, então, se eles não tinham terra para plantar, se eles não tinham gado para criar? Eles viviam da oferta que vinha dos dízimos. A mesma coisa vai acontecer no Novo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo vai dizer, digno é o trabalhador do seu salário. Então, também as nossas ofertas servem para manter o ministério. Quando a gente fala do ministério, não é apenas o salário do pastor em si que está incluído nisso, mas é também tudo aquilo que diz respeito a necessidades físicas, administrativas, do templo, da igreja, da evangelização, das atividades missionárias e etc. e tal. E também para sustentar os pobres no mundo. Tem um exemplo de Dorcas no Novo Testamento. Eu vou dar uma corrida agora para a gente finalizar, tá? O que a gente oferta, então, afinal, no reino de Deus? Bom, eu acho que já ficou claro. A gente oferta tudo. Oferta a nossa vida, nosso dinheiro, os nossos bens. A gente oferta a nossa mão de obra, como lá em Atos capítulo 9, tinha a Dorcas, que era costureira, né? A gente oferta os nossos animais, os produtos locais, oferta o trabalho em forma de mutirão. Nas festas do interior, tem as festas da colheita, é bonito aquilo, né?
quando o povo traz os frutos da roça que plantou, coloca lá na frente do altar, consagra aquilo, e aquilo é um reconhecimento. É muito bonito. Eu ainda sou da ideia que a gente deveria fazer festa da colheita, mesmo dentro da cidade. A gente não planta, mas a gente ganha dinheiro e pode ir lá e comprar o pão na padaria, pode ir lá comprar fruta na verdureira, etc. e tal. Por que não fazer um dia em reconhecimento dessas bênçãos materiais? Eu ainda um dia vou propor essa ideia para que a gente faça um dia um culto da colheita, para que a gente aprenda a tomar mais consciência da gratidão dos produtos da vida material, né, das bênçãos materiais. Então, como é que se oferta? Nós já vimos lá de boa vontade, com alegria, com honestidade. Vocês se lembram alguém que foi punido na Bíblia, o nome de um casal que foi punido na Bíblia porque faltou honestidade na oferta? Ananias e Safira. Perfeito, está lá em Atos capítulo 5. Ananias e Safira caíram mortos, não porque Deus achou que eles deveriam dar mais ou menos, etc. e tal, porque eles mentiram. Eles queriam diante dos homens se aparecer, então fizeram a sua oferta para se aparecer diante dos homens e mentiram. Falaram que tinham dado todo o valor do campo que eles tinham vendido, então todo mundo, oh, que generosos, mas era mentira. Eles haviam guardado. E aí o apóstolo Pedro, então, vai dizer, por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? E aí, como punição, eles caem mortos ali na frente. Pode ler essa história lá em Atos, capítulo 5, aí você vai aprender ela melhor. Ofertar com amor e com prioridade. Bem, quanto é que nós devemos ofertar? A gente já viu isso, né? Devemos ofertar conforme a proporção das bênçãos que nós recebemos. Olha o que diz em 1 Coríntios, o último texto que a gente vai ler. 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Muito obrigado. Cada um vá juntando e coloque a parte conforme a sua prosperidade. E aí vai ter um outro texto que o apóstolo vai dizer, porque Deus pede que cada um oferte de acordo com aquilo que ele tem e não de acordo com aquilo que ele não tem. Então, queridos irmãos, quando é que nós ofertamos? Bom, olhando para aquilo que é o ensinamento bíblico, nós deveríamos ofertar sempre como a primeira parte da nossa vida, em tudo. Primeira parte da nossa renda, a primeira parte nossos dons, dos nossos talentos, tudo o primeiro deve ser para o Senhor. Então, tem até um livrinho chamado Primeiro ao Senhor. Então, primeiro eu dedico a minha vida ao Senhor. Depois eu continuo dedicando ao Senhor, mas em obras que não são tão específicas. Então, em ocasiões oportunas, nós também temos essas oportunidades, né, especiais de ofertar. Como, por exemplo, em uma necessidade de campanha, de missão, numa construção e assim por diante. Onde é que a gente oferta? A gente oferta ali, na congregação, onde a gente é membro, mas especialmente, se possível, no culto, levando as nossas ofertas. Já falamos na semana passada que a pandemia trouxe um novo jeito de ofertar também. Na verdade, não trouxe, intensificou, que é ofertar através de um depósito, de um Pix, ou sei lá de que outras formas. Não está errado, mas isso não deve roubar a nossa oportunidade de estar na casa de Deus sempre que possível. Fora isso, nós temos muitos projetos bonitos para ofertar. E um deles, se você gostaria de um dia fazer uma oferta para um projeto, que é um projeto que vale a pena ser mantido, então faça sua oferta para a Hora Luterana. Entre no site www.oraluterana.org.br. Ali tem um projeto bacana, né? É um órgão, uma instituição da nossa igreja, com sede em São Paulo, e faz um trabalho muito bonito, e que há muitas décadas vem semeando o evangelho através do rádio, das mídias, da literatura, e vem fazendo com que muitas pessoas recebam a palavra de Deus, lá onde elas estão, né? Tem muitas formas de ofertar para a Hora Luterana. Você pode ser um associado,
você pode ter uma oferta de um valor bem pequeno, no valor conforme a sua proporção. Se você tem interesse de ofertar para a Hora Luterana ou para algum outro órgão missionário, e você não tem clareza ou não sabe, entre em contato. A gente pode orientar também para essa função. Bem, queridos, diante de todos esses estudos que nós tivemos, uma coisa para finalizar, eu gostaria de dizer que quando nós falamos de oferta, eu espero que vocês tenham desmistificado essa ideia de que oferta é pagamento. Nós jamais teremos como pagar as bênçãos de Deus. Jamais. E Deus também não exige de ninguém que ele oferte aquilo que ele não tem. Mas Deus pede que nós consagremos a nossa vida com tudo que somos e temos. Então, como é que você se torna um ofertante? Você se torna um ofertante também com oração. Na sua vida de oração, você pede a Deus que te mostre, que te motive. E muitas das nossas ofertas que fazemos, elas nem são conhecidas diante dos homens. E não precisa. Elas são conhecidas diante de Deus. E Deus que vê o coração. Mas por que então que nós fazemos uma oferta, digamos ali, de envelope e tal? Porque há uma questão administrativa que precisa, infelizmente, de um orçamento e precisa ter uma previsão para essas manutenções. Mas ofertar é, antes de tudo, algo que é motivado pelo amor de Cristo e é uma decisão feita, como eu já disse, entre o ofertante e o nosso próprio Deus. Bom, eu vou ficando por aqui, quero abrir um espacinho para se vocês quiserem argumentar ou quiserem perguntar, ou até mesmo esclarecer alguma dúvida. Então, desde que todos sejam pontuais e objetivos, está ótimo.